Olá, tudo bem? Hoje vamos abordar um tema aí para vocês dentro do direito previdenciário, são as questões aí dos auxílios doença, né? A grande maioria das pessoas que são seguradas, né, que contribuem com o INSS, seja de forma autônoma, seja como empregados, seja como próprios empregadores, né, os empresários, todos eles têm o seu direito adquirido quanto ao caso venha a ficar doentes, né, ao seu auxílio doença. Ela pode ser uma incapacidade parcial, que seria por um determinado tempo permanente, né? Seria os casos então dos permanentes, aquelas para que se converte então o auxílio doença em invalidez, aposentadoria por invalidez. Tá? Mas toda a dúvida que eu acredito que você vai ter quando vai ser encaminhado é os requisitos que o INSS exige, né, quanto ao seu auxílio, né? Um dos primeiros requisitos que é analisado antes de ir propriamente para a doença é a sua qualidade de segurado, tá? Eu não vou me ater aqui a individualmente, mas tem várias regras para isso, né? Mas em especial, via de regra geral, que tenha no mínimo 12 meses de contribuição. Trabalhador rural também tem a sua regra própria ali, mas a princípio é observado se o usuário, né, do serviço estaria na qualidade segurado. Outro requisito que vai ser analisado é se a doença ela é total, né, ou parcial, tá? Ou se ela é permanente ou não. Aí, conforme é feita a perícia médica, ela determina, né, o prazo, inclusive, que ela vai ser concedida. Para quem é empregado, existe a responsabilidade de 15 dias, que é do empregador, e o restante daí, após esse período aí, já começa a ser responsabilidade do INSS, tá? O afastamento, né? E se não é uma doença pré-existente, o que seria isso? Quando você começou a recolher o INSS, né, você não estaria já com essa patologia, tá? Mas hoje eu vou trabalhar um tema que é um pouco, não seria um tema recente, mas é um tema que tem gerado bastante demandas judiciais, tendo em vista ser doenças que não são muito visíveis, né? São doenças psiquiátricas, doenças mentais. Tá? Eu acredito que seria, como se diz muito, vai ser a doença do século, né? Dada então ao estresse do trabalho, né? Pode ser uma doença, inclusive, adquirida no decorrer do trabalho ou de cunho pessoal, de cunho, né, tanto pessoal como financeiro, como profissional, né? Mas é importante observar quando um familiar teu ou você mesmo começa a constatar alguns sintomas, né? Não vou entrar em juízo aqui, não vou prescrever uma consulta, não é de maneira alguma, não é isso. Eu só vou dizer que seria os cuidados, né, que tanto os familiares como a própria pessoa, né, começa a ver alguns sinais, né? Para quem é trabalhador, aquela repulsa de ir para trabalhar, aquele desânimo, aquela falta de interesse, né? Muitos já vi casos que a gente tem aí no decorrer dos dias, sono excessivo, né? Sempre cansado, sempre uma irritabilidade, muitas vezes a pessoa também. Então, né, a nossa mente dá alguns pequenos sinais, né, que ela começa a dizer que não está normal. Tá? O INSS, os próprios peritos, são um pouco insensíveis a essas situações, né? Dadas as circunstâncias que os laudos médicos que são encaminhados para ser concedido administrativamente tem que ter uma prova muito robusta quanto a isso, né? Não vejo, até inclusive fico me questionando muitas vezes os critérios que o perito do INSS utiliza
não levando em consideração o atestado que o médico, né, que atendeu ele particular requisitou para encaminhamento do auxílio, tá? Mas quanto voltando então ao laudo, o que seria importante nesse momento? Você constatou esses pequenos sinais, foi para o médico, realmente ele constatou essas situações, né? Uns exemplos que eu dou para vocês é a questão depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, né? Estresse pós-traumático, né? Um exemplo, um acidente de trânsito que ficou aquelas resquícios, né? Transtorno bipolar, que é algo que está sendo bastante trabalhado né, em demandas, né? Também é uma doença que está bem recorrente nos dias atuais. E os transtornos, né, obsessivo, compulsivo, né? Esses também são bastante determinantes aí para isso. E a questão dos transtornos de ansiedade, que eu acho que é um dos mais comuns, né, que teria nos dias de hoje, né? Tem alguns dados que a cada 4 pessoas que vão no médico para isso é constatado esse transtorno de ansiedade, tá? Devemos ser um pouco sensíveis, voltando ao ponto lá, você familiar ou você o paciente, ver aqueles pequenos sinais, né? No momento que é encaminhado com o médico, é importante, se ele entender que é motivo de afastamento do trabalho, né? Que esse atestado ele venha revestido, né, de alguns requisitos, em especial a descrição da doença e o CID, que é aquela identificação, né, da doença a nível internacional. É uma descrição que teria, tá? O médico sabe, é só dizer, eu preciso que seja descrito o CID. Então, um exemplo claro, vamos ver, a pessoa está com esquizofrenia, né? O que seria importante no laudo? Que se qualifique, né, a doença, se identifique a CID dela e inclusive seja neste laudo, nesse atestado médico, seja determinado se seria por prazo determinado ou indeterminado, né? E também com sugestão de prazo de tratamento, tá? Isso seria importante até para fins de concessão, tá? O que acontece? Após isso é agendado, né? Tanto pela empresa, quem é empregado ou quem é profissional, tanto pelos canais por telefone, pelo 135, ou se não pelo meu INSS, que é o canal direto do segurado, tá? Já é um cadastro lá, hoje inclusive é feito os agendamentos eletrônicos, tá? Mas o que acontece? Foi para o INSS negou, qual que seria a medida hoje? Por óbvio que procurando um profissional, um colega dentro desta área, né, que atue, provavelmente vai ser encaminhado uma demanda judicial, tá? Nesse momento é importante ter em mãos, além dos atestados, um novo atestado pós esse indeferimento do médico do INSS. Para quê? Para se contestar, né, para você fazer provas contra aquela negativa, tá? Vai ser exigido uma perícia judicial, né? Vai ser feita uma perícia judicial na qual vai ser feito o análise, né? Tanto das provas produzidas pelo INSS como todas as provas produzidas pela parte requerente, tá? Mas as questões essas que eu estou trazendo hoje, questões de transtornos, né, psiquiátricos, das questões mentais, como depressão, uma série de situações, por elas não ser visíveis, né, ainda tem um certo paradigma, né, preconceito das pessoas, muitos são interpretados como pessoas preguiçosas, né, gera um certo desconforto, né, até vergonha na pessoa em querer procurar o benefício, né? Ela está doente como qualquer outra doença física. É isso que a gente tem que levar em consideração, né?
Não é porque é uma doença que não esteja visível, que não te, num primeiro momento ela não te traz uma consequência mais grave, porém no decorrer do tempo, com certeza ela vai prejudicar, né? E muito tem, inclusive, nas suas atividades de trabalho diário, tá? Eu acredito que seja mais ou menos isso que eu tenha para trazer para vocês, um resumo evidente, né, do ponto. Não esgotei o tema de maneira alguma, só trouxe uma situação que é muito corriqueira, que é as questões de depressão, ansiedade, né? Que muitas vezes pessoas, por vergonha, acabam não procurando seus direitos, né? Tá? Então fica aí a dica, você analisa seus familiares ou você mesmo, se você constata esse tipo de situação, não tenha vergonha de procurar os seus direitos, né? É um benefício que você tem, né? Você paga no INSS para isso, você é é, um segurado perante o INSS para essas situações, né? Ela é considerada uma pessoa doente, então ainda tem muito que se evoluir perante o INSS quanto a essas questões, né? Já melhorou, mas ainda tem muito que se trabalhar, né? Então, é, vá no seu médico de confiança, procure o seu profissional de confiança, mesmo indeferido pelo INSS, procure um advogado de sua confiança que entenda do assunto, né? Para montar aí uma estratégia de processo, inclusive, para isso. Se uma vez for constatado que você seja uma doença é, incapacitante permanente, você inclusive pode se aposentar é, pela aposentadoria por invalidez. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço, até mais.